faço ao longo da vida, né? Já são 27 anos que eu tenho esse pensamento. Transformar receitas gostosas, mas feitas com ingredientes mais acessíveis. Assim a gente tenta levar a receita para todo mundo. Essa receita, se você tem um pãozinho, por exemplo, tem pão de forma, pode ser pão integral, qualquer um que você tem em casa, e você queira fazer... Eu vou fazer uma travessa maior. Esse daqui lembra um croque madame, que é um sanduíche único, vamos assim dizer, com creme de queijo por cima e tal. Nós vamos fazer ele numa forma para 2 pessoas, ou 2 porções, melhor dizendo, né? Se dependendo da pessoa, pode comer as 2, não tem problema nenhum. Mas o que é legal? Ele forma um creminho. Para isso, eu vou pedir para o Renato me ajudar aí tostando esse pão. Rê, eu não sei, na minha opinião, quando a gente faz o sanduíche, deixa o pão assim, ó, tira do saco e põe direto. Ele recebe muita umidade aqui, viu, Lucas? Ele tende a ficar mole. Sim. Desse outro jeito que a gente vai fazer, não. Não, ele fica crocante. Dá uma impermeabilizada no pão e para fazer no forno esse fica perfeito. Então, como o Joel explicou do rabo, a impermeabilização do rabo, com a farinha de trigo, aqui a gente faz uma impermeabilização do pão. Aqui você começa colocando de 2 a 3 colheres de sopa, 2 colheres de sopa cheia de manteiga numa frigideira. A mesma quantidade a gente põe de farinha de trigo. Olha só que legal, você que tem queijo, presunto, enfim, você pode fazer esse tipo de receita. Na sequência nós vamos fazer fritada. Então tem fritada de abobrinha, uma fritada com salsicha, outra é fritada com batata, é a outra. Inclusive o Felipe deu uma boa ideia, quando é familiar, muita gente agora reunida também em casa, né? A fazer a fritada uma em cima da outra. Ele chamou de fritada tripla, ele chamou. Olha. É uma fritada em cima da outra. Então ali tem... Na verdade, as pessoas podem fazer com aquilo que elas tiverem na geladeira. Se você não tomou café da manhã, ou assim como eu, já acordou bem cedinho, já que está querendo quase almoçar às 9 da manhã, você pode fazer uma fritada dessa que vai fazer sucesso. Com certeza vai. E você pode fazer com aquilo que você tem em casa. Isso é muito legal. Ó, o pãozinho, a manteiga, muita gente pergunta assim, tem diferença da manteiga, do azeite? É lógico que no sabor tem. E também, você percebe que quando você faz um ovo, por exemplo, na manteiga, ou faz aqui o pão, ela doura com mais facilidade. Então, para essa receita, é melhor dourar o pão numa temperatura mais baixa na manteiga do que dourá-lo depois no azeite, por exemplo. Fica mais gostoso. Para dourar o pão no azeite, ele teria que estar numa temperatura muito maior. 100 graus, provavelmente maior do que com a manteiga. Isso é interessante. Aqui, ó. A manteiga doura bem mais rápido, bem mais simples, porque o ponto de queima da manteiga é mais rápido do que a queima de um óleo. Entendi. Ou de um azeite, enfim. Perfeito. Aqui, ó, você dá essa fritadinha de leve, como a gente deu. Veja se está bem dissolvido aqui. Então aqui tem manteiga e tem farinha de trigo, ó. Aí você dá essa dissolvida e dá essa fritada para ficar com essa cor amendoada. Para nossa receita depois não ficar com sabor de farinha. Aqui a gente tem meio litro de leite que a gente vai colocando devagarzinho aqui, vai mexendo. Edu, eu vou fazer sempre em pelota, meu molho branco. Se empelotar, eu vou até um dia empelotar de propósito aqui, viu? Pra gente chefe. Desempelotar. Aí, você acha que se a gente empelotar de propósito, vamos falar que foi sem querer, Lucas? Acho que se a gente avisar que é de propósito antes de empelotar, acho que não. Acho que vão entender que foi de propósito. Vão entender que foi de propósito. Mas é interessante porque você pode desempelotar com mix, você pode desempelotar no liquidificador. Pode, se tem os pedacinhos, gruminhos de farinha, você pode desempelotar também, passando ele numa peneira. Uma peneira, fica bom. É muito fácil, muito simples. Existem várias maneiras. Várias maneiras. Aqui a gente tem um pouquinho de noz moscada. Aí você vai misturando. Muita gente pergunta, Edu, perdi a receita, eu queria muito a receita de ontem. Antes de ontem foi domingo, antes de ontem não teve na minha casa, né? Mas de sexta-feira, enfim. Aí você pode entrar no Instagram, lá tem todas as receitas
É muita receita que a gente tem, né, Luquinha? Exatamente. Muita Olha, eu receita. te dou com precisão agora. Dá pra saber quantos números? Sim, O número são dela? mais de 450 receitas. Ah, é? Mais de A gente falou que mais de 450. 500. A gente tem hoje no nosso Instagram publicados mais de 501 publicações. Ah, tá. Tirando as entendi. fotos que a gente utiliza para que as pessoas Mas possam já tá enviar chegando nas perguntas. 500 receitas, então. Sim, mais 2 semanas a gente Qualquer deve problema chegar. você entrar lá no site do Edu, que tem milhares. Pronto. Vou falar Aí isso você agora. pode entrar. tem milhares, não é? www.eduguedes.com.br e também, para você ficar ligadinha nas receitas que o Chef Edu recomenda, é só seguir o próprio Chef Edu no Instagram, @EduGuedesOficial. E olha, se você quiser mandar sua pergunta, sugestão, até mesmo comentário, pode mandar através do nosso Instagram, o @TheChefCoEdu. Faça como, por exemplo, a queridíssima aqui, Comida e Tempero, que ela mandou uma mensagem pra gente falando assim: Lucas, me chamo Jaqueline e minha cidade hoje está completando 170 anos. Mande um beijo pra nós. É a cidade de Joinville, conhecida como a cidade das flores, dos príncipes e no Chineque, eu acredito eu. Peço perdão se a minha pronúncia estiver errada. Ela assiste todos os dias do nosso programa, então Um beijo pra você e pra toda Joinville. todo mundo de Joinville. Um mega Já fui beijo pra vocês. bastante pra lá Parabéns. trabalhar. Aqui, ó, esse molinho branco que a gente faz, aqui você pode em casa colocar o queijo da sua preferência. Então aqui, quando começar a engrossar, a gente pode colocar. Eu tô usando aqui, ó, os queijos que a gente tem. Hoje, 1,5 xícaras de queijo mussarela e ali só tem meia de queijo prato. Então, 1,5 xícaras de queijo mussarela, você pode pôr junto para derreter aqui. Espera um pouquinho ele derreter. Sempre que você for fazer isso, faça com o queijo ralado. Ah, Edu, eu só tenho o queijo fatiado. Não faz mal, você fatia com a faca, vai lá, fatia e coloca aqui. Não precisa estar raladinho, pode estar picado na ponta da faca. Então, o pão a gente impermeabiliza. Aqui a gente vai fazendo esse molinho gostoso. Aqui eu tenho também o queijo prato, meia xícara, 1,5. Depois a Bibi, quando for anotar a receita para todo mundo, só troca aqui, tá? Que hoje tinha menos A gente queijo já alterou prato. já. Já alterou? Uhum. Tá. Aí, na sequência, a gente põe um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Então, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta aqui, ó. Um pouquinho de sal. Aqui você já vai misturando os queijos. Então, fácil esse molho. Aliás, ontem a gente fez muita receita de macarrão. Muita gente elogiou também. Falaram que faltou o macarrão com sardinha. Nós vamos fazer hoje. Então, aqui, se tudo der separado. certo, nós vamos fazer hoje. E também o barbecue. Muita gente queria fazer o barbecue, que dá para fazer esse molho para comer com macarrão também. Nossa, fica muito gostoso. Fica muito bom. Aqui, ó, vamos misturando até o ponto que a gente quer que esse molhinho engrosse. Aqui eu posso colocar um pouquinho de pimenta. Então, pimenta do reino aqui, você vai e moe na hora. Esse daqui é um dos molhos, vamos dizer assim, mais tranquilos, ao mesmo tempo mais baratos de se fazer, né, Rê? E mais adaptável, né? Porque você pode colocar o sabor que você quiser no molho, né? Aqui, por exemplo, você falou em sabor. Que variação que a gente pode ter aqui de tempero e colocar aqui nesse molho branco, por exemplo, na tua opinião? Ó, só raspinha de limão e laranja para acompanhar alguma carne branca ou um peixe fica muito gostoso, por exemplo. Por exemplo. Quer que aumente um pouco? Pode, um pouquinho. Cúrcuma fica legal, Cúrcuma o fica curry bom. fica um molho que puxa mais pro Não indiano. igual a nossa telespectadora que falou que faz tudo com cúrcuma, né? Até suco ela Até coloca. suco de cúrcuma ela faz. Mas, por exemplo, páprica. Páprica fica muito legal. Bom. No começo, quando você derreteu a manteiga, colocar a páprica nesse momento para extrair bastante o sabor dela. Fica fazer muito um molho para gostoso. acompanhar frango, fica muito legal. Aliás, eu pedi no domingo, aqui em São Paulo tá tudo fechado, né? Pedi no domingo lá do seu Francisco lá do Vinduque. Ele mandou um molho de páprica para comer com o bife à milanesa. Espetacular. Ó, aqui, ó, você vai abaixando o fogo. Não tem segredo, ó. Aqui você diminui para não grudar só no fundo. Por e aqui exemplo, já tá no ponto. A Pode gente falar, tem um pouco de cheddar aqui que poderia entrar no molho se você quiser colocar, por exemplo. Pode ser. Vocês querem cheddar? Todo mundo quer cheddar? O Brasil Só quer pra variar, cheddar, vamos não fazer? quer? Nossa, Quer. mas esse Brasil não Tá acordou fraco, ainda. né? Não, acordou. Eles pediram lanche hoje. Vocês não pediram lanche hoje cedo?
Perdão, porque tá tudo fechado, as padarias estão tudo fechadas. Vocês comeram o lanche aqui? Ah, bom, então vocês estão bem alimentados. Então. Ah, então não é isso o problema. O problema deve ser o Lucas. O Lucas deve ter aprontado algumas, vocês não responderam para eles. Eu vou perguntar. Vocês querem comer com cheddar? Sim. Melhorou. Ei. O problema talvez seja o Lucas, realmente. Brasil. Aprontou algum. Você tá passando lá para dar aquele PT na comida deles? Aí não dá problema. Não mais. Parei de comer. Olha, a comida do Brasil eu não encosta olha mais. que molho bacana para você fazer e é um molho versátil. Bastante. Agora a gente pôs... Não, você pôs o cheddar, taca todo ele aqui agora. Ah, vamos lá. Esquece esse daí. Tá Esse daí vai certo. aqui. Vamos fazer com a costela aqui, ó. Pode pôr todo ele, ó. Aí a gente finaliza aqui, ó. Com o cheddar pode ser processado. Você pode usar o queijo mais acessível, o queijo que você tiver aí na sua região. Aliás, os queijos processados, eu não sei se o Renato concorda comigo, são ótimos para fazer esse tipo de molho. Então você pode fazer um molhinho para o macarrão da criançada, desse mesmo jeito que fica bom. Pode fazer que fica delicioso. Olha que molho gostoso. É legal, a gente tá fazendo Aqui- um sanduíche, na massa você acabou de falar que fica legal para acompanhar uma carne, para acompanhar Sim. arroz. Ó, eu vou fazer a montagem ali agora, ó. Dá essa dissolvida final aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então, como a gente colocou o cheddar por último, pensa num molho gostoso. Rê, você quer experimentar para ver se precisa de eu alguma quero. coisa? Ver se precisa de sal. Vamos lá. Pega uma colherinha pro Lucas experimentar. O Lucas, ele vai... Se você falar, Lucas, você quer experimentar? Ele já vem com... Ele vai procurar o prato de sopa. Não, é só para experimentar, ó. Um pouquinho só. Muito obrigado, chefe Olha Renato. só, olha o queijo processado, como ele dissolve com facilidade, ó. Que delícia. Gostoso, não é? Acho E que uma pitadinha de simples, sal, hein? Edu, só. Uma pitadinha de sal? Então, apesar de ter colocado, ó, aqui, você que gosta da receita certinha, nós colocamos mais ou menos 2 colheres de sopa cheia, se for a colher de sopa rasa, são 4 de manteiga, 3 rasas de farinha de trigo, aí a gente deu uma boa fritada até ficar amendoado. Na sequência a gente colocou meio litro de leite, 1 xícara e meia, a gente usou queijo mussarela, tinha mais, meia xícara de queijo prato, olha que fácil. Depois, uma pitadinha de noz moscada, colocamos um pouquinho de sal, o Renato falou que precisa mais. Você colocaria um pouquinho mais de pimenta ou tá bom assim? Ah, pode pôr. Pode pôr um pouquinho? Pode. Então, um pouquinho mais de pimenta. Olha que molho gostoso e ele fica lisinho. Então, a partir de um molho básico de queijo, você transforma uma receita que seria mais simples, uma receita mais bacana, vamos Bem assim legal. dizer. Fazer esse molho branco base, pôr para congelar em potinhos e depois você descongela e coloca o sabor que você quiser, é muito prático. Tem uma concha para eu mostrar para todo mundo aqui? Tem aqui, ó. Pega uma conchinha, ó, só para mostrar. Cara de coelho, vamos mostrar aqui na tua, ó. Olha que belezinha, ó. Olha que molho gostoso que você pode fazer. Você que tá ligando a TV agora, ó. Molho de queijo. Esse aqui é um molho de 3 queijos, né? Que a gente acabou fazendo com os queijos que a gente tinha. Isso daí no hambúrguer, meu Deus, hein? Fica bom, hein? Uau. Ah, uma boa ideia, Rê. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu passar um álcool aqui na mão. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar uma forma, você pode pegar a forma que você tiver em casa. Aqui eu vou fazer 2 sanduíches para exemplificar para uma família com 2, enfim. Um azeite no fundinho só para não grudar. Boa. Aí a gente pode fazer, deixa eu só dar uma liberada aqui no espaço, para Chefe, todo mundo. quando Pode você falar. libera, eu queria só fazer uma pergunta que eu acabei de ver aqui no nosso Instagram e ela é bem interessante. Foi feita pela Patrícia Freitas e ela está perguntando: Lucas, posso pôr creme de leite e catupiry nesse molho branco? Creme de leite pode. E requeijão cremoso, peço perdão, eu li. Não. Desculpa. Requeijão cremoso pode colocar também, não tem problema. Se você quiser, por exemplo, se fizer esse molho aqui, a gente está fazendo da forma mais barata com leite. Então a gente usou a proporção da farinha, da manteiga e do leite. Se você quiser usar o creme de leite fresco, você pode fazer. Muitos restaurantes, grande maioria dos restaurantes, faz muitos molhos com creme de leite fresco. Você pode acrescentar aí os queijos direto no creme de leite fresco, que não tem problema ir ao fogo, ele não vai talhar. E se for um creme de leite homogeneizado de caixinha, você pode inclusive adicionar aqui, caso você queira ter um pouquinho de sabor diferente, você pode acrescentar nesse próprio molho que a gente fez com leite. Você pode acrescentar, não tem problema nenhum. O problema é deixar ele ferver durante muito tempo. Você tem alguma outra opinião, Rê, sobre isso? Tudo bem? Exatamente igual. Passa essa pra mim. Ó, aqui, ó, fácil,
a gente coloca 2 pãezinhos ali. Você vai ver que receita simples. Aí você pode usar o queijo, o presunto que você tiver. Eu sempre começo aqui, ó, pelo presunto. Eu ia pegar o queijo, mas eu sempre começo pelo... Então, camada do pãozinho ali, ó. Aí você põe o presunto aqui por cima. Pensa numa receita simples, é essa, né, Renato? Nossa, é muito gostosa. É muito simples essa receita, ó. E quem quiser fazer, por exemplo, com queijo e tomate, não quiser colocar o presunto, pode colocar o recheio que tiver na geladeira. Mortadela, fica muito bom. Ó, eu vou intercalar aqui, ó. Eu vou explicar já pra vocês, ó. Uma camada de presunto, uma camada não, uma fatia, melhor dizendo, de presunto, uma fatia de queijo aqui por cima. Aí eu ponho outra de presunto. Isso aqui tá parecendo o lanche quando a gente era jogava vôlei, a gente recebia em todos os lugares que ia jogar, recebia o lanche. Era isso aqui. Você de casa tá acompanhando diversas receitas com ovo. Então a primeira receita que a gente está fazendo, na verdade, o molho branco, que o Renato mostra aquele pro cara de gato, ó, esse molho branco delicioso, ó, fácil de fazer, segura lá para você ver, ó, segura lá, segura aí, ó, desse jeitinho aí, assim dá para todo mundo ver. Então um molhinho branco com vários queijos, tem 3 queijos ali, mussarela, queijo prato, um molho barato e gostoso. Aqui eu coloquei camada de pão, aí presunto, queijo, uma camada cada um. Daqui a pouquinho eu vou fazer 3 fritadas. Na falta de uma, nós vamos fazer 3. Uma fritada melhor que a outra para você fazer aí na sua casa. Fritada de abobrinha com ovo, fritada de batata, lembra uma fritada espanhola, que é deliciosa também. Lembra o tipo de receita feita na Suíça também, mas é muito popular, porque com ovo é mais acessível. E aqui uma fritada para criançada de salsicha. Inclusive esse molho para finalizar a fritada, né, Edu? Eu tava pensando nesse molho fica com espetacular. Com todas as receitas ia ficar muito bom. Muito. Aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Colocamos o pão embaixo, presunto, queijo, aí o pão por cima. Pão, presunto, queijo, pão por cima aqui. Bem caprichado, bem servido. É, capricha, né? Já que você está fazendo direitinho. Aqui nós estamos fazendo 2. Ou seja, para uma família de 2. Você tem 4 na família, você pode fazer 4 assim. Você tem uma travessa maior, pode fazer, não tem problema. Muito prático. Ó, vira uma refeição isso daqui, ó. Sim. Você capricha nesse daqui, eu tô colocando até mais do que seria o tradicional, vamos assim dizer. Fica bonito. Ah, fica bom, meu. Mas fica gostoso. E depois a gente só põe para gratinar. Ó. Vamos deixar isso daqui, se a gente quiser depois colocar em outra receita, aqui já para mim já tá bom, ó. Separa esse, deixa no cantinho ali, ó. Quer deixar ali do lado do fogão para não queimar nada? Ó? Pode deixar. Deixa ali do ladinho. Aí aqui, para finalizar, a gente pode colocar um queijo. O que o senhor acha, Lucas? Tá bonito aí? Tá muito bonito. Você de casa, a gente espera de coração que você esteja gostando, porque é uma receita mais acessível. Eu não falo mais nada barato, eu já mudei meu palavreado. É mais acessível aqui, ó. Com molho branco de leite, que é o mais acessível, você consegue fazer, ó. Pronto. Muito bom. Aqui, ó, e aqui vai pro forno. Só isso. Fácil, hein? Fácil e gostoso. Vamos deixar esses pães aqui do lado, porque daí se a gente quiser fazer mais, a gente pode fazer. E vai também. ao forno agora ou você vai gratinar? Vai ao forno. Isso aqui eu acho que é melhor ir ao forno. Mas quem quiser só gratinar e tiver um gratinador, pode fazer também. Quem tiver um micro-ondas com gratinador também pode, não tem problema, vai ficar gostoso. Aí vai para lá. Agora, quero chamar sua atenção para uma receita... Lucas, você sabe, por curiosidade, muitas vezes a gente vê a gema mais escura, outra mais clara. Isso muda muito de alimentação da própria galinha. Então, o que é que a galinha se alimenta? Então, algumas a gente vê mais forte, outras mais suaves. E também muito do tipo de raça da galinha.